Durante anos, ele foi apenas uma sombra na calçada da Avenida Central. Para a maioria das pessoas, era invisível. Um homem, sujo, de barba longa, olhar perdido e roupas rasgadas, que se sentava sempre no mesmo canto, entre a banca de jornais e o poste de luz piscando. O nome que lhe davam era Joaquim, mas nem ele mesmo sabia se esse era seu nome de verdade. Era assim que se apresentava aos que por acaso o chamavam para uma conversa ou ofereciam um café. Nunca pedia nada. Aceitava o que lhe davam com um aceno tímido e um Deus abençoe. Joaquim não lembrava muito do passado. Sua vida era um emaranhado de lembranças turvas. Havia fogo, gritos, uma mulher chorando, um quarto com papel de parede azul e cheiro de pão recém-assado. Depois disso, vieram os orfanatos, os abrigos, as fugas, uma vida escorregando por entre os dedos, sem raízes, sem rostos que ficassem por muito tempo. Aprendeu a sobreviver com pouco e a calar a dor com silêncio. Não sabia ler, mas gostava de observar as manchetes dos jornais velhos que encontrava nas lixeiras. Algumas palavras ele reconhecia, como esperança e inverno. As noites eram especialmente difíceis. O frio mordia os ossos, os sonhos traziam imagens que não conseguia entender. Às vezes acordava suando, com o nome Amélia nos lábios. Não sabia quem era, mas sentia que aquela palavra carregava amor. Talvez o de uma mãe que perdera, ou de alguém que o esperava em algum lugar. Certa vez, um garoto curioso perguntou a ele se não tinha família. Joaquim respondeu com um sorriso triste: "Acho que sim, mas não sei onde." Foi numa manhã de maio que tudo começou a mudar. Lara, uma jovem estagiária de jornalismo, foi encarregada de produzir uma reportagem sobre a situação dos moradores de rua no centro da cidade. Seu editor queria algo tocante, real, que mostrasse o lado humano da crise social. Com sua câmera, bloco de anotações e uma mochila cheia de coragem, ela caminhou pelas calçadas, ouvindo histórias que partiam o coração. Quando viu Joaquim pela primeira vez, algo nela estremeceu. Não era só pena, era uma conexão imediata, como se ele carregasse nos olhos uma história que precisava ser contada. Aproximou-se com delicadeza. Perguntou se poderia conversar com ele. Ele hesitou, desconfiado. Mas ela ofereceu um pão quente e um café com leite, e ele aceitou. Sentaram-se no chão, lado a lado. A primeira conversa foi curta. Joaquim não dizia muito, mas Lara voltou no dia seguinte. E no outro. Aos poucos, ele foi falando mais. Contou sobre os sonhos estranhos, os nomes que vinham à sua mente. Amélia Duarte, Fazenda do Cedro. Disse que não sabia quem era, que um dia acordou sem rumo e nunca mais encontrou a própria história. Lara, curiosa, anotava tudo. Ela se lembrava de uma matéria antiga que seu avô lhe mostrara uma vez, sobre um menino desaparecido no incêndio há muitos anos. Voltou para casa intrigada. Passou a noite pesquisando em jornais antigos. E lá estava, uma manchete de 30 anos atrás, com a foto de um garoto de 7 anos. Menino desaparece após incêndio em fazenda histórica. Família Duarte em luto. Os olhos do menino na foto pareciam os mesmos de Joaquim. Havia algo ali que não era coincidência. Nas semanas seguintes, Lara mergulhou em uma investigação. Visitou cartórios. Conversou com antigos moradores da região rural onde ficava a Fazenda do Cedro. Descobriu que o patriarca da família, Antônio Duarte, era um dos maiores proprietários de terras do estado. Após o incêndio, a família acreditava que o filho único havia morrido, embora o corpo nunca tivesse sido encontrado. A mãe, Amélia, morreu anos depois, de tristeza. Antônio viveu até pouco tempo atrás, sem nunca deixar de procurar o menino perdido. A herança da família Duarte, avaliada em dezenas de milhões de reais, estava congelada.
aguardando um herdeiro legítimo. Lara contou tudo a Joaquim, que não sabia como reagir. Isso é loucura, moça, dizia ele, tremendo. Mas dentro dele, algo fazia sentido. Os nomes, os sonhos, as lembranças esparsas, tudo começava a se encaixar. Com o apoio de um advogado e a ajuda de um juiz sensível à história, foi possível obter uma amostra de DNA de Joaquim e compará-la com o material genético de Antônio Duarte. O resultado não deixava dúvidas. Joaquim era o filho perdido, o herdeiro legítimo da fortuna Duarte. A notícia explodiu na mídia. O mendigo milionário virou manchete em todos os telejornais. Repórteres acampavam na frente do abrigo onde ele dormia. Mas Joaquim recusava as câmeras. Dizia que tudo era rápido demais, que precisava de tempo. Pediu a Lara que fosse seu elo com o mundo, até que ele entendesse quem realmente era. Com paciência, ela o acompanhou nos primeiros passos dessa nova vida. Compraram roupas novas, fizeram documentos, abriram contas em bancos, mas mais do que o dinheiro, Joaquim queria recuperar algo maior, sua identidade. A primeira coisa que fez foi visitar a antiga fazenda do Cedro. O lugar estava abandonado, coberto de mato e silêncio. Mas quando pisou na varanda de madeira, flashes de infância invadiram sua mente. Correndo no terreiro, o cheiro do bolo da mãe, as tardes na rede com o pai, caiu de joelhos e chorou. Chorou como nunca antes. Nos meses seguintes, dedicou-se a restaurar a fazenda, mas não como símbolo de ostentação. Transformou o local na Casa Cedro, um abrigo de reabilitação para moradores de rua. Lá ofereciam moradia, apoio psicológico, alfabetização e oficinas de carpintaria e agricultura. Muitos dos que Joaquim conheceu nas calçadas foram acolhidos. Alguns tornaram-se funcionários, outros, família. A trajetória de Joaquim tocava a todos que o ouviam. E ele passou a ser convidado para contar sua história em universidades, conferências e projetos sociais. Ele não se apresentava como empresário ou filantropo. Se dizia um sobrevivente, um homem que encontrou em si mesmo a força para recomeçar, com a ajuda de uma jovem que acreditou onde ninguém via valor. Lara permaneceu ao seu lado. O laço entre os dois cresceu. Primeiro foi amizade, depois admiração mútua, até se transformar em amor. Casaram-se numa cerimônia singela no jardim da Casa Cedro, cercados por ex-moradores de rua, voluntários, crianças, sorrisos e flores do campo. As alianças foram feitas de madeira trabalhada por um dos residentes. Nada de luxo, apenas verdade. Joaquim nunca se esqueceu da vida nas ruas. Às vezes voltava às calçadas onde havia passado tanto tempo, não para ostentar, mas para lembrar. Dizia que aquele chão havia sido seu lar quando o mundo o rejeitava. Sentava no mesmo canto onde Lara o conheceu, e agora era ele quem oferecia café quente e escutava as histórias dos que ainda vagavam invisíveis. Ele criou uma fundação que financiava abrigos semelhantes em outras cidades. Investia em cursos profissionalizantes, clínicas de reabilitação e projetos de reinserção social. Mas seu maior legado era inspirar. Mostrar que, mesmo na escuridão mais densa, havia uma faísca esperando para se acender. Anos se passaram. Joaquim envelheceu em paz. Na varanda da fazenda, escrevia suas memórias em cadernos. Não buscava fama, apenas desejava deixar algo para os que viessem depois. Numa das páginas escreveu: "Fui esquecido, mas nunca deixei de existir. O mundo pode tirar tudo de você, menos a capacidade de recomeçar." No fim, o homem que um dia dormiu no frio, esquecido pelo mundo, morreu cercado de amor, calor e gratidão. A Casa Cedro cresceu. Virou referência nacional em reabilitação social. E nas paredes do salão principal,
Havia uma foto dele com Lara, abraçados, sorrindo, sob a legenda: aqui renasceu um homem, e com ele renasceu a esperança.